Isso que eu não conheço. Eu peço, por favor, para exibir, Isabelle, o vídeo número 2. Queria destacar que nós estamos chegando no final da Comissão Parlamentar de Inquérito e a Isabelle continua muito competente aí na presteza, na rapidez com que exibe esses vídeos. Todo o processo de aquisição do certificado digital pode ter sido assessorado pelo escritório do Dr. Marcos Tolentino, a qual... O nome que consta aqui é o seu. Sim, e eu como presidente, tenho o certificado, eu administro o certificado digital. Eu havia perguntado se o depoente confirma que atuou no processo de aquisição do certificado digital do FIBBank. Por quê? Porque quem disse isso aqui, senador Girão, foi o presidente do FIBBank, quando esteve aqui prestando um lamentável, mas também importante para essa CPI, depoimento. E ele disse que não lembrava. E eu pedi para colocar o vídeo, peço a Isabelle para repetir rapidamente, para que as pessoas não tenham nenhuma dúvida sobre isso. Todo o processo de aquisição do certificado digital pode ter sido assessorado pelo escritório do Dr. Marcos Tolentino, a qual... O nome que consta aqui é o seu. Sim, e eu como presidente, tenho o certificado, eu administro o certificado digital. Por que o certificado digital? Exatamente para falar em nome daquelas pessoas que foram utilizadas como laranjas, sem saber, na criação e na instalação dessas empresas. Vossa Senhoria tem algum tipo de influência sobre o FIBBank, em função do levantamento, das movimentações, de tudo que nós já apresentamos aqui? Senador Renan, vou permanecer meu direito de ficar em silêncio. Vossa Senhoria é sócio do FIBBank? Senador, explicações que eu já passei no início, então pedi o direito de permanecer em silêncio, senador. Eu acho importante, presidente Randolph, ressaltar que ainda o senhor Roberto Pereira Ramos Júnior disse que remeteria à Comissão Parlamentar de Inquérito a procuração, depois de uma pergunta que nós fizemos, em que Marcos Tolentino figura com poderes outorgados pelo FIBBank, mas posteriormente enviou uma escusa, pediu desculpas à CPI, enviou um e-mail dizendo que tal procuração não existia. Ele falou da existência da procuração e depois disse que não apresentava porque ela não existia, numa outra contradição evidente que se mostra como tentativa de acobertar todos esses fatos. Aliás, a própria reportagem, senador Otto Alencar, do jornal O Tempo, anterior à vinda do senhor Roberto Pereira Ramos Júnior aqui a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, também confirma a primeira versão dele a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, pois mostra que uma ação na Justiça, assinada pelo advogado Rafael De Rico, em nome da construtora GCI, reproduz procuração dada pelo FIBBank ao senhor Tolentino, ao senhor Marcos Tolentino, concedendo amplos poderes para ele abrir e movimentar as contas da empresa sem prestar contas, em caráter a procuração irretratável e irrevogável. Eu peço para a Isabelle exibir o vídeo 3, eu vou agilizar para nós terminarmos essa fase da inquirição. Perfeitamente. Eu queria parabéns, senador Randolph. Eu queria pedir ao presidente para requerer ao depoente que entregasse a essa comissão parlamentar de inquérito uma cópia da procuração que o senhor Marcos Tolentino tem do FIBBank e que ostenta nas oportunidades de negociação. O senhor pode mandar uma cópia dessa procuração para a Comissão Parlamentar de Inquérito? Senador, eu não tenho que pedir ao senhor Ricardo Benetti, já que a relação é diretamente com o acionista da empresa, eu posso solicitar ele. Tá? Ah, mas então tem. Claro que tem. Claro Sim, é uma procuração pública.
Vossa Senhoria deu algum tipo de orientação ao senhor Roberto Pereira para que essa procuração fosse ocultada da Comissão Parlamentar de Inquérito? Excelência, nenhuma orientação ao senhor Roberto. Vossa Senhoria repassou precatórios de sua propriedade para que fossem integrados ao capital social do FIBBank? Senador Renan, prefiro permanecer em silêncio, que os atos que existem são públicos aí. Estou dizendo que essas perguntas, senador Girão, são lastreadas em apurações dessa comissão parlamentar de inquérito, tá? E o silêncio do depoente não altera absolutamente nada, senador Rogério Carvalho, do ponto de vista do que se levantou. Qual sua relação com o presidente do FIBBank, senhor Roberto Pereira Ramos? Senador Renan, a única relação que ele começou trabalhando lá atrás pela Benet, mas nenhuma relação acima disso. Quando o conheceu, doutor Marcos Tolentino? Não sei te falar exatamente, mas tem muitos anos. Vossa Senhoria tem algum tipo de ascensão hierárquica ou comando sobre ele? Senador Renan, prefiro permanecer em silêncio sobre isso. As movimentações financeiras mostram que Roberto Pereira recebia remunerações do FIBBank após repasses da Brasil Space. As movimentações demonstram isso. Airlog e da Benet Consultoria Empresarial e Participação, cujas empresas que tinham a participação, ou a representação, ou havia dado aquelas procurações ao depoente. Nós temos aqui uma relação enorme no que foi verificado das relações espúrias entre essas empresas e inexplicáveis. Como inexplicável é o fato desse esquema continuar em operação, sem que haja nenhuma medida tomada em contraposição a tudo isso. Se me permitir, senhor presidente, vale talvez um requerimento dessa comissão ao governo, inclusive à AGU, perguntando se depois de instalada a CPI, o FIBBank continuou dando fiança não bancária para algum tipo de contrato. Eu tenho uma denúncia, não sei se é verdadeira, do dia 21 de junho de 2021, onde o FIBBank teria, portanto, nesse ano, a CPI já estava instalada, cujo valor de fiança não bancária seria de R$23 milhões dado pelo FIBBank para quem? Benet, prestadora de serviços. Seria interessante verificar se essa Determina a denúncia tem secretaria a requisição, Ótimo. o encaminhamento à requisição Bom encaminhamento. da senadora Simone, se a senadora Simone assim me permite, não somente para a AGU, mas para todas as instituições do governo federal, da qual o FIBBank consta como instituição fiduciária. Eu peço determina a secretaria que seja oficializado a todas as instituições do governo federal, do âmbito federal, da qual o FIBBank consta como instituição de fidúcia, em especial aqui apontada pela senadora Simone Tebet. Eu peço para exibir o vídeo 4, Isabelle. Eu conheci o Dr. Marcos Tolentino em 2015, trabalhamos no mesmo projeto de turnaround numa companhia, o qual ele atuava como tributarista e eu na gestão. Cataguases de Papel em 2015. E o senhor nunca soube... qual sua relação com o senhor Wagner Amilcar Potenza? Senador Renan, com o Wagner Potenza, tenho amizade com ele há muitos anos também, só essa daí, então, Wagner Potenza. Demais, prefiro permanecer em silêncio devido às prerrogativas aí como advogado. Então, uma pergunta que é pública. Vossa Senhoria recebe alguma remuneração, aliás, o Walter Potenza recebe alguma remuneração de Vossa Senhoria ou de alguma de suas empresas? Senador Renan, prefiro permanecer em silêncio.
Eu queria, mais uma vez, lembrar que essas informações foram todas levantadas, tá? Recebe, sim, através de... Potenza é ex-diretor do presidente do FIBBank, de 10/8/2016, senadora Simone, a 22/11/2017, e recebeu 14 mil dos 350 mil pagos pela Precisa Medicamentos ao FIBBank.